Fala pessoal, tudo bem? Desde já eu peço que você se inscreva nesse canal, porque esse canal já está muito próximo de chegar aos 300 inscritos. Eu peço que você se inscreva e dê essa força. Faltam cerca de 22 pessoas para esse canal alcançar essa marca. E eu peço que você ajude, compartilhe o conteúdo e comente. Bem, eu quero aqui falar das 4 maiores dificuldades na jornada em praticar o NoFap. Essas dificuldades com certeza você já passou na sua vida, mas se até hoje você ainda não conseguiu se libertar desse vício, é porque você ainda não está de fato atento a essas coisas. E dentro de cada tópico desse, existem detalhes que você tem que estar apercebido para você lutar com consciência, dia após dia, até a vitória. E sem mais enrolação, a primeira coisa que você deve estar atento é em relação aos gatilhos. Sim, isso você sabe que durante a jornada é um problema. E esses gatilhos envolvem redes sociais, por exemplo. Redes sociais é um problema, porque lá existem publicações de mulheres. E mesmo que você já seja um cara que, de certa forma, filtrou o seu Instagram para não ser bombardeado com publicações de mulheres seminuas, qualquer mulher que você vê sendo bonita, mesmo que suas publicações não sejam apelativas, isso já é um gatilho. Sendo bonita e com o mínimo de decote possível, você já vai interpretar aquilo como algo sexual. E eu falo isso por experiência própria porque é assim comigo. Infelizmente, as pessoas que estão viciadas nesse conteúdo são muito sensíveis. Mesmo que o conteúdo não seja muito explícito, muito apelativo, publicações em redes sociais já despertam gatilhos. E não necessariamente é o corpo feminino que vai despertar gatilhos em nós, mas também em redes sociais temos a questão das comparações. Comparações, nos sentirmos inferiores ao que quer que seja, quem quer que seja. Isso também já desperta uma ansiedade, e essa ansiedade também nos leva a nos anestesiar no vício do conteúdo adulto. E as redes sociais por si só também é um prazer rápido. Ficar muito tempo tendo prazer rápido em redes sociais também é um gatilho, porque se você já está há muito tempo lá, para você chegar ao conteúdo adulto é um pulo, é muito rápido. Então fique atento a isso. O primeiro tópico é gatilhos e esteja atento a esses detalhes que eu citei aqui. Ainda nesse tópico da questão de gatilhos tem, além das mulheres que você vai ver nas redes sociais, tem as mulheres que você vai ver na rua. E esse é um dos principais gatilhos, ver mulheres na rua. Essas mulheres podem sim te levar a fantasiar e essas fantasias te levarem à prática do ato sexual. Isso aí é uma coisa que você tem que cortar definitivamente da sua vida. Agora, ver mulheres na rua, no seu cotidiano, isso aí não dá para cortar 100%. Mas, além dos ambientes digitais, que eu já falei, também tem a questão dos ambientes físicos. E nesses ambientes físicos, tem pessoas que podem despertar em você o desejo de voltar ao conteúdo adulto. Eu não vou dizer para você evitar todos os ambientes, mas nessa questão esteja atento. Nesse caso, é a consciência que deve prevalecer para que você possa ser bem-sucedido na sua jornada. Então, preste atenção nisso. O segundo tópico que eu quero apresentar para você aqui, que é uma das grandes dificuldades de você concluir o seu NoFap com sucesso ou dar continuidade a ele, é a ansiedade. E essa ansiedade envolve você, por exemplo, contar os dias. E eu vou dizer para você, é difícil, a jornada é dificultosa mesmo. E eu vou te falar, não queira chegar rápido a um determinado período. Não queira chegar rápido a uma semana, a 15 dias, a um mês, a 60 dias, a 90 dias. Isso não vai acontecer. Você deve viver um dia de cada vez. Essa é a primeira dica aqui. Viver um dia de cada vez. As dificuldades do tempo presente já são suficientes. Não coloque mais problemas na sua mente
Não coloque ansiedades na sua mente, como por exemplo também chamar a atenção de mulheres. Isso também é uma coisa que você tem que tirar da sua cabeça. E não queira ter resultados rápidos. Isso não vai acontecer. Obviamente que a partir do momento que a gente para com esse vício, as mudanças já começam. Nosso corpo já começa a mudar. Mas como eu já falei, resultados concretos você só terá depois de muitos dias. E para percorrer todos esses dias, você tem que viver um dia de cada vez sem ansiedade. O terceiro tópico aqui, a terceira grande dificuldade na jornada do NoFap é dessensibilização/desmotivação, que é você ter dificuldade em ter prazer. Dificuldade em ter prazer nas coisas normais e simples da vida. Você não tem prazer em ler um livro, em fazer uma caminhada, em se socializar, em ir à academia, em estudar. Obviamente que quando a gente decide fazer isso, algum prazer a gente vai ter, mas não é um prazer imediato. Lembre-se, anteriormente eu falei sobre ansiedade. Quando você vai ler um livro e aquilo não gera prazer em você, o que gera? Gera ansiedade. Essa ansiedade, como eu já falei, é um gatilho. Existem muitas coisas envolvidas nesse tópico da ansiedade. Eu citei chegar logo em um determinado período, eu citei mulheres, eu citei resultados rápidos, e tudo isso nos atrapalha na jornada. Agora, quando você se propõe a fazer uma coisa, você vai se deparar com a realidade. A realidade é, você não vai ter muito prazer fazendo as tarefas simples do dia a dia, porque você está dessensibilizado, ou seja, o seu cérebro libera pouca dopamina para essas atividades. Mas o que você deve fazer? Insistir naquela atividade, suportar a dor que aquilo vai gerar em você e não deixar de fazer aquilo para ter prazer artificial. Porque se você lê um livro aqui de forma mais ou menos e depois fica um tempão em redes sociais, aí você está atrasando ainda mais o seu desenvolvimento. Porque a gente que está viciado nesse conteúdo, a gente só se sente bem de fato no prazer artificial. Mas tem a questão mental, a consciência que a gente tem que adquirir em relação ao que está acontecendo na nossa vida. A gente sabe que deixar esse vício é crucial para o nosso desenvolvimento, então a gente tem que fazer aquilo que é certo. Então, apesar dessa desmotivação, você deve ir em frente. A quarta coisa que também é um problema, se você não tiver a consciência certa, é o aumento da energia sexual. Quando você está há alguns dias sem o hábito de consumir o conteúdo adulto e se tocar, obviamente que essa energia vai crescer dentro de você e, por consequência, você vai sentir vontade de se tocar e ter prazer, seja com ou sem o conteúdo adulto, mas de nenhuma forma ceda a esse desejo. E para isso é muito importante que você saiba direcionar essa energia para um fim mais digno, como eu disse. E não é só essa energia que vai te inclinar a querer se tocar e consumir o conteúdo adulto, mas também por causa do próprio vício. Claro, se você está habituado a se tocar sempre, essa energia sexual que cresce dentro de você também vai te impulsionar a recair novamente. Isso que eu falei, mais os gatilhos envolvendo mulheres, aumenta ainda mais a dificuldade. Porque, como eu já citei, tem gatilhos que envolvem as mulheres. Você está desmotivado, você não tem desejo de fazer as coisas básicas da vida. E ao mesmo tempo essa energia cresce dentro de você. E você ainda está viciado nesse conteúdo. Aí você sabe do que eu estou falando, como é difícil. Gatilhos, ansiedade, falta de prazer e ainda essa energia crescendo dentro de você, te inclinando não só a ter fantasias, os gatilhos aparecem, te induzem a mais fantasias e essa energia também quer te motivar ao ato. Então, você tem que ser racional nesse momento. Racional. Você tem que mudar a sua mentalidade. E como ser racional nesse momento? Bem, de acordo com o que eu já falei antes, o que você deve fazer é, primeiramente, reduzir o tempo que você fica online. Isso já é uma forma de se proteger de todas essas dificuldades.
reduzir o tempo online. Se você fica 4 horas por dia na internet, reduza. Se você acorda de manhã, já pega no celular, acabe com esse hábito na sua vida. Se a primeira coisa que você faz no dia já é mexer no celular antes de praticar qualquer coisa boa, você está se matando, você está atrapalhando sua própria vida. Isso aí é o básico do básico. Eu vou falar uma coisa que eu já fiz, que é deletar o aplicativo do Instagram. Não tem como, porque no Instagram tudo acontece de forma mais rápida. Você tem recomendações das quais você não deseja, e se você ver uma publicação sexy, aquilo se alastra como uma praga e te bombardeia ainda mais. Então eu acho que essa dica é muito boa. E a melhor dica de todas é a transmutação. Consciência é tudo. Não são bons hábitos que vão te salvar, não. E sim uma mudança de mente. A decisão na consciência de mudar. Por mais que você pratique coisas boas, em algum momento você vai querer se permitir voltar ao conteúdo adulto. Mas somente uma nova mentalidade vai te possibilitar dizer não. Então isso quer dizer que eu não preciso fazer nada, eu só preciso mudar a mente? Não, você tem que fazer as coisas que você sabe que tem que fazer, porque essas coisas vão te desenvolver. Essas coisas são importantes para você, mas elas por si só não vão te salvar, a não ser a sua decisão de mudar. Eu já falei demais, eu peço que você se inscreva nesse canal, ajude esse canal a chegar em 300 inscritos, porque está muito perto, e compartilhe o conteúdo para que mais pessoas possam ser alcançadas com essas verdades. Então, um abraço para você e boa sorte.